vidas perdidas em Brumadinho. Essa é a nossa reportagem da semana. Um crime com perdas incalculáveis. Foram praticados homicídios ali, um homicídio de dimensões bélicas. E um silêncio que deixou os brasileiros indignados. Mais de 160 mortos, um número que, juntando os de desaparecidos, pode passar de 300. Em meio à dor dos amigos e parentes, declarações polêmicas. A Vale é uma empresa extraordinária, que é uma das melhores, se não a melhor empresa que eu jamais conheci na minha vida, e é uma joia brasileira. Essas frases foram ditas na última quinta-feira pelo presidente da Vale, Fábio Schvartsman. Ele participou de uma audiência na Câmara dos Deputados em Brasília sobre o rompimento da barragem de Brumadinho. O presidente da mineradora falou por cerca de 20 minutos. Não assumiu a responsabilidade no caso, afirmou que a queda da barragem não passou de um acidente. Nós continuamos sem saber os motivos que causaram o acidente. A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo. Ela possui, dentro dos seus ativos, mais de 500 barragens no Brasil e no exterior, que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu numa das suas barragens, por maior que tenha sido a sua tragédia. A fala dele irritou quem estava no plenário. Vocês cometeram um crime. A sessão durou mais de 6 horas e logo no começo ele foi o protagonista de uma cena que revoltou os brasileiros. Foi pedida uma homenagem para as vítimas de Brumadinho. 1 minuto de silêncio em homenagem a essas vítimas todas. Todos se levantaram, menos o presidente da Vale, o único que preferiu ficar sentado. Uma atitude que diz muito, segundo este especialista em linguagem corporal. O presidente da Vale é o único que não faz o gesto. Ou seja, ele está dizendo para todo mundo, eu sou diferente de vocês. Eu não sou igual a vocês. Ele, em respeito às vítimas, deveria ter levantado e ficado na mesma postura que todo o plenário da Câmara. Independentemente do que possa representar, o gesto em si, ele afronta, não? É uma afronta. Ele deveria ter ficado de pé em respeito às vítimas da Vale. Paulo Sérgio viu o discurso do presidente da Vale e ressalta detalhes que apenas um olhar treinado é capaz de observar. Veja o que ele diz sobre o trecho do discurso onde o presidente da Vale se refere à mineradora como uma joia. E é uma joia brasileira. É muito fácil observar nessa cena o movimento ocular dele. Ele olha numa direção e a cabeça está em outra direção. Isso é um sinal de incongruência corporal. Então, provavelmente ele não acredita no que está falando. Fábio Schvartsman é especializado em engenharia de produção e é presidente da Vale há menos de 2 anos. Assumiu o cargo em maio de 2017. Antes disso, passou por uma empresa de distribuição de combustíveis e uma de papel e celulose, ocupando sempre cargos importantes. Como presidente da Vale, recebeu a missão de dar o tom de acidente ao que, para os brasileiros, foi um crime ambiental e humano. Se estivéssemos diante de uma guerra, estaríamos falando de um genocídio. Muitas pessoas morreram e desapareceram por conta desta situação, por conta dessa ausência de preocupação técnica que ficou demonstrado nos laudos anteriores à ocorrência do dano e nos laudos que estão sendo apresentados agora. Para este advogado especialista em direito ambiental, a Vale se preocupou apenas com a perda econômica para a empresa. O discurso deixa muito claro que houve uma preocupação meramente econômica, jamais uma preocupação técnica em relação ao empreendimento. Para ele, a empresa é importante
mas não vale mais do que as vítimas de Brumadinho. Ela pode ser um tesouro, pode ser importante para a nossa economia, mas isso não faz com que a empresa deixe de cumprir suas obrigações. E tem que cumprir, tem que ser responsabilizado pela sua conduta. A barragem de Brumadinho se rompeu no dia 25 de janeiro, pegando trabalhadores e moradores da região de surpresa. A lama arrastou e destruiu o que encontrou pela frente. Quase um mês depois, os bombeiros ainda reviram a lama em busca de vítimas. Uma tragédia ambiental e humana que poderia ter sido evitada e que começou a ser desenhada muito tempo atrás, longe das serras de Minas e bem perto do centro das decisões políticas, Brasília. Um levantamento feito pela socióloga Raquel Gifone Pinto revelou que a Vale distribuiu mais de 79 milhões de reais entre os políticos nas eleições de 2014. Dilma Rousseff, então candidata à reeleição para presidente, por exemplo, teria recebido 12 milhões de reais de 4 empresas do Grupo Vale. Aécio Neves, 3 milhões de 2 empresas do grupo. Outros políticos teriam tido suas campanhas financiadas pela Vale para que depois de eleitos passassem a defender os interesses da empresa. O ex-deputado mineiro Leonardo Quintão, por exemplo, teve a campanha de 2014 financiada por mineradoras. Quintão foi, no ano seguinte, relator do Código de Mineração, que retirou dispositivos que aumentavam a fiscalização no setor e diminuiu a rigidez de regras que protegiam regiões próximas às barragens. Nas últimas eleições, Leonardo Quintão não conseguiu se reeleger. Tentamos contato, mas ele não retornou nossas ligações. Para esse geólogo, decisões importantes e que poderiam evitar graves acidentes não deveriam ficar nas mãos apenas de diretores de empresas e de políticos, mas sim de especialistas na área. Então, se o técnico lá ele diz, olha, está aparecendo água aqui, eu estou preocupado, ele não tem autonomia para dizer, vamos bombear o reservatório, para tudo, ele não tem essa autonomia. Ele tem que falar com o chefe dele, que vai falar com o gerente, que vai chegar para o diretor, que vai dizer, ah, não, mas isso aí, não, vai acompanhando, entendeu? Esse que é o problema. Então, essa sensibilidade que não tem um diretor de empresa, também não tem um deputado, depois ele acha que, não, isso está exagerado, essa lei também está muito rígida, vai engessar, não tem essa sensibilidade. O rompimento da barragem de Brumadinho aconteceu 3 anos e 2 meses depois do rompimento de outra barragem em Minas, a de Fundão, em Mariana. Essa barragem era de responsabilidade da empresa Samarco. Na época, 19 pessoas morreram. Mariana se tornou um exemplo de como uma tragédia humana e ambiental pode se arrastar por anos sem nenhuma solução. É o maior desastre ambiental. Cristina Serra é jornalista e dedicou os últimos anos a investigar o que aconteceu em Mariana. Ela escreveu um livro sobre o assunto e aceitou conversar com a gente pela internet. Em termos de custo humano, a palavra que ela usa para definir tanto a tragédia de Mariana como a de Brumadinho é a mesma: descaso. O descaso com a vida humana. Isso fica claro no caso do desastre da Samarco, porque sequer havia sirene para avisar os trabalhadores e os povoados próximos num caso de emergência, como é o rompimento de uma barragem. E nesse caso agora de Brumadinho, esse descaso também fica muito claro quando você verifica que o refeitório dos trabalhadores, os escritórios onde eles trabalhavam, passavam boa parte do dia, ficavam exatamente no caminho por onde a lama passaria, caso houvesse um rompimento de barragem, como de fato aconteceu. Cristina acompanha o caso de Mariana até hoje
inclusive a lentidão da justiça na punição à empresa Samarco e o pagamento de indenizações às vítimas. Elas foram levadas para casas em Mariana, que são alugadas pela mineradora Samarco. Só. Os povoados não foram reconstruídos. E as indenizações não foram totalmente pagas. Aliás, poucas famílias, do total de famílias que foram atingidas, tiveram as indenizações já resolvidas na Justiça. No final de 2015, uma frente parlamentar foi criada para formar uma CPI. O objetivo era investigar as causas do rompimento e punir os responsáveis. A frente parlamentar também iria criar medidas de prevenção de acidentes no setor de mineração, mas a CPI nunca saiu do papel. O processo de Mariana, mesmo tanto tempo depois, ainda segue em fase inicial na Justiça. O processo criminal se arrasta lentamente, 3 anos depois, o processo ainda está na fase de ouvir testemunhas. O processo está a cargo de um juiz federal na comarca lá de Ponte Nova, da Justiça Federal de Ponte Nova. Sobre o caso de Brumadinho, as investigações continuam. Na última sexta-feira, 8 funcionários da Vale foram presos. Para o Ministério Público, os 8 funcionários da empresa tinham pleno conhecimento da situação de instabilidade da barragem de Brumadinho e tinham o poder e o dever de tomar providências. Foi analisado um volume enorme de equipamentos e dentro desses equipamentos foram encontrados diversos elementos de prova que demonstram de uma forma muito convincente que não foi um acidente. As prisões aconteceram quase uma semana depois da reportagem exibida aqui no Domingo Espetacular. Um funcionário da Vale, que não quis se identificar, denunciou que engenheiros da Vale esconderam a real situação da barragem para não prejudicar os planos de expansão da mineradora. Ele citou 2 nomes durante a reportagem: o da engenheira geotécnica Cristina Malheiros e do gerente executivo de riscos geotécnicos Alexandre Campanha. Os 2 estão entre os presos da última sexta-feira. A prisão temporária a ser cumprida é de 30 dias. Para esse advogado criminalista, os presos podem responder até por homicídio. Existe essa possibilidade, eu não diria até que seria homicídio culposo, eventualmente pode até ser homicídio doloso, se houve posição de indiferença quanto ao resultado. O que significa isso? Se as pessoas previam que esse resultado pudesse acontecer e não tomaram nenhuma providência acerca desse resultado. Então é possível, o direito brasileiro permite, é uma figura que se chama dolo eventual. E não é somente no Brasil que a empresa chamada de Joia pelo seu presidente, Fábio Schwartzman, passa por problemas. E é uma joia brasileira. Na última sexta-feira, uma unidade da Vale na Malásia teve que parar as atividades devido a um incêndio. Segundo a empresa, o fogo causou apenas danos materiais, mas a unidade no país asiático vai ficar inoperante por 15 dias. Ontem à noite, a sirene de emergência tocou na região metropolitana de Belo Horizonte, alertando sobre problemas em mais uma barragem. Desta vez, na mina de Mar Azul, em Nova Lima, também de responsabilidade da empresa Vale. Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, 170 moradores foram obrigados a sair às pressas de suas casas. A barragem de Nova Lima é construída com a técnica a montante, o mesmo modelo das barragens de Brumadinho e Mariana. Para os especialistas ouvidos pelo Domingo Espetacular, o que aconteceu em Brumadinho, o tamanho da destruição e a quantidade de vítimas podem fazer com que as autoridades se sintam pressionadas e, assim, garantam a agilidade na punição dos responsáveis. Isso faz com que haja uma comoção nacional, um clamor por senso de justiça. Isso pode, de fato, acelerar mais a responsabilidade penal, até pelo olhar vigilante
da imprensa e da população por conta desse desastre. A Vale não vale mais do que todas as vidas, sem dúvida nenhuma. Por mais que ela tenha este porte, por mais que atue, garanta emprego, pague tributos, não vale mais do que todas essas vidas que se foram em decorrência dessa negligência.